Para a construção de piso, é interessante que a gente já tenha as paredes com nível de detalhamento médio, tá? Porque dessa forma a gente consegue diferenciar o que é núcleo do que é substrato. E isso é importante porque em edifícios de vários pavimentos, a gente sabe que a laje vem até um determinado ponto e a face externa do tijolo, né, do que seria o núcleo da parede, fica facejando com a laje. Já o revestimento passa na frente da laje e na frente do tijolo. E é assim que a gente vai conseguir fazer se a gente tiver já esse nível de detalhamento na parede. Para chegar nesse nível de detalhamento, a gente precisa criar um tipo de parede e ter o núcleo, né, definido. Tá? E é importante a gente sempre definir o núcleo com o tamanho real, desde das fases iniciais de desenvolvimento do projeto, porque caso a gente precise mudar o tipo de parede no meio do caminho, ele não vai sair do lugar, nem vai distorcer tanto. O que eu estou falando é o seguinte, essa parede aqui foi colocada pela linha central na parede, vamos colocar assim, certo? E digamos que eu faça um corte aqui, e essa parede vai ser de um tipo cujo núcleo seja um 19, o tijolo virado, né? Veja que aqui eu teria um problema, né, do núcleo ser maior, mas ele está alinhado pelo centro. Se essas duas paredes fossem alinhadas pela face externa do núcleo, eu fizesse a mesma troca, eu teria o núcleo alinhado. Por isso é importante a gente saber trabalhar com o nível de alinhamento, certo? O tipo de alinhamento na hora da inserção. Vou apagar aqui, comando trim ou aparar e estender para fazer esse ajuste. Bom, sabendo que a parede tem esse nível de acabamento, a gente vai poder colocar o piso. O piso, tirando essas duas ferramentas que são específicas para situações diferentes do que seria o normal, seria você fazer o piso através de modelagem de sólido e fazer a viga de borda do piso já criado. A gente tem dois tipos de piso: o estrutural, que tem um atalho USB, como está dito aqui, e o arquitetônico, que normalmente não tem atalho. Esse atalho FL foi eu que coloquei utilizando o comando KS. A diferença entre os dois é que na hora da análise esse aqui vai ser levado em consideração como se fosse uma laje e esse outro só como um revestimento, só como um peso. E na hora da inserção, o piso estrutural sempre vai apresentar um símbolo de sentido da ferragem. Normalmente os pisos, quando são lisos, como esse aqui, não apresentam achura, tá? Então, se a gente que está habituado a olhar isso daqui só com as paredes e identificar que aqui é um piso, a gente vai ter dificuldade quando isso acontecer. Vou pegar o limite da parede, pois o limite do piso é o limite da parede, tá? Isso pode criar problemas de seleção e tudo mais. Então, para a gente fazer esse piso que a gente está falando, vamos fazer um piso com uma altura única, sem diferenciação de altura de nível em relação entre eles, né? Como se fosse um nível só, um piso só, com paginação só em todo apartamento. Como a gente está com a parede com nível médio, a gente vai selecionar essa ferramenta, selecionar paredes, para inserir o piso. E a gente vai tentar pegar, quando a gente aciona ela, ela pega o núcleo da parede e vai colocando a linha rosa alinhado para um lado da parede que eu quero. Se eu coloco o meu mouse mais para dentro, ele pega desse lado. Se eu coloco mais para fora, vai pegar do outro.
Nesse caso aqui, que a parede tem que ser no eixo, eu desmarco essa opção e vou marcar essa daqui, ó. Pegar a linha e aqui coincidentemente deu um eixo. Por que o eixo? Porque a gente está criando um módulo que vai ser espelhado, então tem que ser o eixo aí para não ter problema. Para ajustar essa linha que passou direto e essa linha que passou direto, eu vou usar o comando aparar e estender. Fica aqui e aqui e tenho o objeto finalizado. Aí ele faz essa pergunta: o piso sobrepõe a parede realçada. Provavelmente essa parede está abaixo do nível. Por quê? A gente sabe que o piso é colocado sempre do nível para baixo do nível que a gente está trabalhando. Se a gente está no primeiro pavimento, ele está colocando sua espessura, que nesse caso de 15 centímetros, para o nível mezanino, nível térreo, né? Ele não está subindo esse nível, ele está colocando para baixo. Então, consequentemente, essa parede que está indo para baixo está perguntando se ela tem uma sobreposição, e ele está perguntando se quer eliminar essa sobreposição. Você diz que sim. Caso a pergunta seja outra, né, que eu vou fazer daqui a pouco no nível 2, a gente vai responder de outra forma. Bom, já existe esse corte aqui, vou colocar essa informação. Perceba que esse piso que a gente criou, o tipo, tá? Duplicou, colocou um novo nome, que foi esse daqui. Claro. Aí eu vou clicar aqui na estrutura, né, e a gente identifica que existe um núcleo, né, formado pelo concreto moldado em loco com 12 centímetros, e acima substrato e acabamento, sabendo que este lado aqui, essa faixa 1 é a faixa que vai ficar no nível, alinhada com o nível de trabalho. Todo o restante vai para baixo. Lembrando também que eu estou colocando medidas aleatórias. Claro que cada projeto vai ter sua especificidade, né? A laje pode ser mais fina, o substrato pode ser maior, né? O acabamento pode ser diferente também. Isso vai depender do projeto. Cliquei em OK. OK novamente. E aquela parede que pediu para se unir, ela vai se unir mostrando que o núcleo e o substrato estão tocando no núcleo do piso, e o substrato está se conectando com o substrato e acabamento com acabamento. Então isso é um detalhamento que o Revit já faz automaticamente quando a gente responde aquela pergunta de anexação. Caso ele não faça, a gente pode acionar a ferramenta modificar, geometria, unir, parede, piso, e ele se organiza aqui da mesma forma. Vitor, por que não apaga essa linha? Primeiro porque a gente está no nível médio de acabamento, né? Vamos colocar no nível baixo, tá? Se mesmo isso, vou apertar aqui TL, se mesmo assim aparecer saindo uma linha, é porque os materiais são diferentes, tá? Vai ficar do jeito que a gente apresenta, né? Estilo visual, linha oculta, nível de detalhamento baixo e linhas largas. E a gente tem uma forma de apresentação padrão. Vamos voltar para o nível médio, que eu quero mostrar a vocês como é que a gente faz para criar aqui um piso de altura diferente. Seria um box, por exemplo. Primeiro eu teria que selecionar essa geometria e editar seu limite, criando um retângulo aqui. Esse retângulo, por estar dentro deste outro maior, vai gerar um vazio, como a gente vê aqui no corte. Não tem mais piso aqui, né? Bom, voltando para lá, nós vamos colocar esse piso novamente. Caso ele seja de um piso diferente, a gente vai criar um piso diferente, né? Tem arquiteto que gosta de colocar acabamento diferente no box, né? Então seria a criação de um novo tipo aqui com um revestimento diferente para ser colocado. Faço o retângulo e finalizo. Esse piso aqui foi criado com a estrutura diferente. Vejam que aqui a gente tem a opção variável marcada para o substrato, nos dando a possibilidade de diminuir a altura ou aumentar indefinidamente e diminuir até
1 centímetro, né? Até 1 centímetro ele suporta. Eu não posso zerar essa opção. Zerar por quê? Porque a gente tem uma ferramenta após a seleção do piso, se chama modificar subelemento. Clicando nela, a gente vai encontrar esses elementos do piso, e aqui eu vou poder modificar a altura e posicionamento deles. Vou mudar apenas a altura, colocando menos 1 centímetro. Clico novamente no corte e eu vejo que eu tenho este piso e esse, com diferença de 1 centímetro. E percebam que a laje está alinhada, porém o substrato está com altura diferente. Tá? Essa é uma forma como que a gente utiliza para ajustar os pisos. Para eliminar essa linha, que ela aparece mesmo no nível baixo, mesmo no nível baixo ela aparece, nós temos que usar a opção Unir Geometria. Unir Geometria. Volto para o nível médio e percebo agora que está tudo certinho. Atualmente chegando, tudo certinho. Entendido? Bom, algumas coisas que a gente precisa aprender a respeito de piso é que a geometria não é apenas, separar a geometria não serve apenas para isso que eu fiz. Eu posso separar a geometria para criar pisos diferentes, com a mesma altura, mas pisos diferentes, acabamentos diferentes no projeto, como também posso criar geometrias para fazer paginações de pisos diferentes. Por quê? Se eu faço o alinhamento dessa achura, que é bem simples, eu venho aqui em modificar, clico no comando alinhar, clico aqui e clico na achura, clico aqui e clico na achura. Então eu tenho esse objeto alinhado, essa é a peça mestra do meu projeto. 60 por 60, que seria a peça mestra, tá? Eu faço essa paginação, mas essa paginação serve para toda a geometria, para toda essa área azul. Então, perceba que essa outra não seguiu o padrão, né? Teria que, para paginá-la, teria que clicar em Align, aqui, aqui e aqui. Aí eu sei agora que ela está alinhada. Certo? Então como é que eu faço para fazer uma geometria, uma paginação de piso diferente aqui? Eu teria que selecionar esse piso, editar o limite, né? Fazer a mesma coisa que eu fiz lá no banheiro, né? Eu corto aqui, ó, cria assim um vazio. Normalmente eu coloco o piso, e eu posso fazer uma paginação diferente nesse quarto. Então a paginação para sala e cozinha e banheiro, uma para o box e outra para cá. Então cada geometria vai me dar a possibilidade de fazer uma paginação de piso diferente, certo? Na hora que eu coloco a porta, eu vou ver essa união, tá? Porque a porta vai eliminar a parede que está aí. Aí eu tenho, para colocar a soleira, eu teria que desenhar essa geometria. Teria que cortar. Essa aqui não vai cortar, não. É a outra. Não é essa mesmo. Eu teria que cortar essa geometria. E aqui aplicar um terceiro piso que seria a soleira, um piso cujo acabamento é o granito. Ok?